Amém, Pai. Nós não conhecemos nenhuma outra maneira, Senhor Deus, de contemplarmos, ó Deus, a Tua glória na face de Cristo, a não ser olhando para Cristo nas Escrituras. E sabemos, Senhor Pai, que é assim que Tu nos santifica, Senhor Deus. E, Senhor Deus, o Teu Filho orando por nós, orou para que nós fôssemos santificados na verdade, a Tua palavra era a verdade, e que o Espírito Santo faria isso. Portanto, Senhor Pai, não basta nós ouvirmos palavras em nosso idioma ou em algum idioma conhecido a respeito da verdade, se o Espírito Santo, Senhor Pai, não aplicar isso, Senhor Deus, no nosso homem interior, e, Senhor Pai, não ir, Senhor Deus, realmente, Senhor Deus, fazendo todas as mudanças, Senhor Pai, que só a Tua palavra pode fazer pelo poder do Espírito. Então, Senhor Pai, nós oramos, porque sabemos, Senhor Deus, que o poder é Teu e que não há nada que o homem possa fazer, nem o que ouve, nem o que prega, para que realmente haja, Senhor Pai, essa mudança. Nós podemos orar como Paulo, Senhor Deus, que pediu para fortalecer, Senhor Pai, os cristãos em Éfeso, no homem interior, para que eles, Senhor Pai, pudessem juntos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, a largura, a altura e a profundidade desse amor. E, Senhor Deus, é o que nós pedimos para nós hoje. E nós sabemos, Senhor Pai, que essa é a Sua vontade. E sabemos que quando oramos segundo a Tua vontade, Senhor Pai, nós sempre, Senhor Deus, temos a resposta, Senhor Deus, certa, Senhor Deus, para aquilo que pedimos diante de Ti, porque Tu já disseste ser essa, ó Deus, a razão de todas as coisas, revelar o Seu Filho. Então faça isso, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, Senhor Pai, para a glória de Cristo, ó Deus, e para a nossa alegria, que, Senhor Deus, recebemos um novo coração para desejá-lo, para ter nele nossa alegria indizível e cheia de glória, e assim, Senhor Pai, vivermos, Senhor Deus, para Ele, por Ele e por causa dEle. Fale então conosco, em nome de Jesus, amém. No domingo de manhã, nós meditamos sobre os primeiros versos do livro de Filipenses, e no domingo à noite também meditamos sobre os primeiros versos de Filipenses. Eu queria continuar fazendo isso hoje, e queria ler com os irmãos, então, nos fixarmos no verso 6, que diz assim: estou convencido, estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vocês a levará a cabo até o dia de Jesus Cristo, ou aquele que começou a boa obra em vocês terminará ela até o dia de Jesus Cristo. Nós temos aqui o que nós poderíamos dizer ser a chave para a interpretação de toda a carta de Paulo aos Filipenses, nesse verso 6, logo aqui no início. Então, nesse único versículo, eu já falei que Filipenses é a carta onde tem mais pequenas frases gigantes, não é? Nenhum outro lugar da Bíblia tem tantas pequenas frases contendo tanto. Então, nesse único versículo, o apóstolo apresenta de uma só vez toda a base da sua confiança a respeito de si mesmo, ou seja, de quem ele é e do que vai acontecer na sua vida e o propósito final, e a respeito de si mesmo e do seu futuro e do futuro da igreja em Filipos, o futuro dos irmãos ali em Filipos. E eu acho que todos concordaremos que este é um dos grandes pronunciamentos do apóstolo Paulo, e é tão característico do apóstolo Paulo, assim, né? De logo no início ter essas declarações tão profundas. Então, existem pessoas, e todos nós, de certa forma, às vezes falamos que temos alguns textos favoritos, alguns versos favoritos. Eu diria que, teologicamente, isso não é uma afirmação, não é boa, não é? Porque toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é dada a nós para esculpir em nós o caráter de Cristo. E se nós nos apegarmos somente a alguns textos e tivermos essa coisa de textos preferidos, isso acaba gerando uma distorção. Mas se existe tal coisa, eu tenho que confessar que este certamente é uma dos trechos, assim, para mim, é uma daquelas declarações magníficas.
profundas e fundamentais que nos leva às profundezas da doutrina cristã, ao coração do Evangelho. E nós sabemos que é difícil pequenas frases conter muita sabedoria. Então, aqui nós temos o coração, as profundezas da doutrina, da teologia cristã, sintetizado, aquilo que é essencial, ao contrário do que muitos dizem hoje. Então, é certamente extraordinário que um homem que era como Paulo, no momento em que ele estava escrevendo essa carta, pudesse falar essas palavras, porque parecia que estava dando tudo errado, parecia que o destino da igreja seria um fracasso, parecia que o próprio destino da sua vida era um fracasso. Ele estava na cadeia, a igreja estava sobre perseguição, ela não era um baluarte na cultura, e então nós devemos lembrar de que ele estava encarcerado, acorrentado, quando escreveu que ele estava certo, que ele tinha certeza, que não havia nenhuma dúvida de que Deus começou e terminaria o que ele começou. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo agredido, ele estava sendo vilipendiado pelos seus inimigos, por pessoas que fizeram de tudo para desacreditá-lo, para roubar dele paz, esperança e confiança, e desfazer a obra, mesmo dentro do círculo de pessoas que se diziam da igreja. Havia algumas pessoas tentando desfazer a obra que ele realizava ou que ele realizou nas igrejas. Portanto, ele sabia algo sobre as dificuldades que cercavam a igreja naqueles dias. Ele sabia algo sobre como, olhando do ponto de vista natural e humano, não parecia ser nada que trouxesse grandes esperanças aquilo que a igreja era naquele instante. Mas apesar disso, ele tinha uma profunda confiança, tanto sobre ele, quanto sobre todos aqueles que compunham a verdadeira igreja de Cristo, de que estava tudo bem. E aqui ele nos diz imediatamente, não apenas nesse verso, mas também nos versos próximos, que há duas coisas principais que criam esse senso de confiança que o apóstolo Paulo tinha, quando todas as coisas naturais estavam apontando para o lado oposto. O normal era ele estar desanimado, era ele estar pensando o que adianta a fidelidade, o compromisso, se eu acabo sempre na cadeia, e se há pessoas ainda tentando colocar falsos ensinos na igreja, e se o governo é tão contrário à igreja, e se a cultura é tão oposta, nós estamos perdendo tempo. Então, há duas coisas principais que criam esse senso de confiança extraordinário para um homem na cadeia escrever o que ele escreveu. Então, a primeira é que ele está ciente do trabalho que está se desenvolvendo entre os membros da igreja lá em Filipos, entre os membros do corpo de Cristo lá em Filipos. Ele está confiante por causa da natureza da obra que está acontecendo neles, e porque ele sabe que é o trabalho que nada nem ninguém pode frustrar, nada nem ninguém pode impedir, nem dentro nem fora da igreja, nem governos. Ele tem absoluta certeza de um monte de coisas aqui. Hoje nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa cultura, mesmo quando as pessoas estão falando sobre essas verdades aqui, Paulo vai falar sobre o coração da teologia cristã. As pessoas às vezes dizem assim: eu acho que essa visão é a melhor entre todas as visões. Não é isso que a Bíblia faz conosco, porque parece às vezes que a Bíblia não é a verdade de Deus, que cada um de nós tem uma visão, uma é melhor, a outra ali não é tão boa, mas também está boa, aquela lá não é mais ou menos, mas também está. Parece que não existe uma coisa chamada verdade.
parece que existem várias opiniões e que as opiniões não são iguais. Às vezes elas são até opostas, mas tá bom, eu só acho essa aqui melhor do que essa aqui. Mas não é assim que nós olhamos. Paulo não diz, olha, eu acho que a melhor visão é imaginar que Deus, que começou a boa obra, vai terminar. Ele não está falando sobre isso. Ele não está falando sobre a melhor visão, a melhor interpretação do que Deus está fazendo. Ele está dizendo o que Deus está fazendo. Em segundo lugar, ele sabe que há muitos, se não todos, membros da igreja em Filipos, que estão, nós não sabemos, mas esperamos que todos estão ativos lá naquela cidade como a igreja. E Paulo não confia que tudo vai dar certo por causa disso. Ele não confia que as coisas vão dar certo porque ele, Paulo, fará grandes coisas. Ele está na cadeia. Não é? Ele confia na obra que Deus está fazendo. Ou, dito de outra forma, o que realmente explica a confiança do apóstolo é o seu claro entendimento da natureza do que é a vida cristã. Tire isso e você não tem mais nada para estudar em Filipenses. Ao contrário do que as pessoas dizem, tirem essa verdade central, que Deus começa algo e Deus termina, e você não tem mais nada para aprender com o apóstolo Paulo. Então, sua compreensão do que acontece quando um homem se torna cristão, e do poder e da vida que constituem cada cristão, e por isso constituem a igreja de Cristo, é que dá a ele essa confiança absoluta. Então é o seu profundo conhecimento e compreensão do plano de salvação. Não é uma visão do plano de salvação, é o conhecimento do verdadeiro plano de salvação. De Deus, que realmente leva ele à sua confiança. Não é que ele gostava de pensar assim. Não é que ele achava que essa era a melhor ideia. Existem outras, mas essa é a melhor ideia sobre o que Deus está fazendo. Não, isso é o que Deus está fazendo. Eu estou certo de que Ele começou e de que Ele vai terminar. Essa não é a melhor visão do que Deus está fazendo. Essa é a única visão do que Deus está fazendo. Então, acho que todos devemos admitir que é nossa incapacidade de compreender e entender essa verdade essencial que explica as nossas preocupações e muitas das vezes o desânimo de muitos, a nossa falta de alegria e às vezes a nossa angústia. Paulo tinha tudo para estar desanimado e angustiado. Como é que as coisas vão acabar? Só que quem entende o plano de salvação, o único que existe, seu significado, sua natureza e seu poder, pode vir e se sentir como Paulo se sentiu na cadeia, quando estava escrevendo Filipenses, e participar da sua experiência, não é? Sem dúvida, não é uma questão de... essa visão de Paulo é interessante, eu acho ela mais interessante do que aquela outra visão lá. Não, essa aqui é a salvação de Deus. Então agora, sem dúvida, e por causa do nosso fracasso, justamente nesse ponto, é que as pessoas, e muitas das vezes nos preocupamos com a nossa posição, com a posição da igreja no mundo, com o que vai acontecer, quando olhamos para nós mesmos, e quando ficamos tirando o nosso pulso espiritual, e quando ficamos pensando nas oportunidades de sermos relevantes para o mundo, isso nos leva à preocupação, à tristeza e à melancolia e à grande infelicidade. Paulo podia estar muito infeliz, não é? E tendemos a pensar que a vida cristã é muito, muito difícil e que a igreja está numa situação muito, muito difícil. Mas eu diria que todos esses estados de espírito são, em grande parte, devido a um completo fracasso em compreender a grandeza do que o apóstolo Paulo está apresentando para nós no único verso. E da mesma forma, não é verdade que muito do nosso desânimo em relação ao futuro da igreja,
ou é o estado imediato da igreja no mundo, vem também dessa mesma fonte. Nós temos mais razão para estar desanimado com o futuro, ou a igreja no mundo hoje, do que Paulo tinha. A igreja não estava em números aparentemente menores, mais perseguida, mais marginal ainda naquela cultura. Infelizmente hoje se tornou uma característica dos cristãos falar com um tom de dor e tristeza. O que vai acontecer? Olha o povo, olha como o mundo é indiferente para as coisas de Deus. Certa vez alguém me perguntou: você não se preocupa como vai estar a igreja daqui a 50, 100 anos? Eu falei: não, porque daqui a 100 anos eu não vou estar mais aqui, tem a menor preocupação. Eu não carrego o fardo disso nem da agora, quando eu estou vivo, porque eu ficaria assim daqui a anos, quando eu não estiver mais aqui. Então o que vai acontecer? Olha o povo de Deus, olha a indiferença do mundo. Eles pintam o seu triste quadro do mundo e até da própria igreja. Então fala: haverá algo como um cristianismo ainda aqui, daqui a 50 anos? E restará alguma coisa em 20 ou 30 anos? O que o futuro guarda para a igreja? Da mesma forma, quem preveja o fim das possibilidades de como igreja ela está funcionando assim no mundo. Agora, eu não digo como exatamente a igreja estará daqui a 20 ou 30 anos, mas é profundamente oposto ao que Paulo está fazendo, esse tom de profundo pessimismo, né, em relação ao futuro da igreja e do evangelho. E isso se deve apenas a uma coisa: o fato de que eles não entenderam a natureza da vida cristã. Nós não estamos falando sobre algo que você pode tirar e ainda ter o evangelho. Você vê, eles não entendem essa doutrina que nos é apresentada aqui nesta maravilhosa declaração do apóstolo Paulo. E não é uma declaração que possa ser, não é uma declaração que você possa dizer assim: ter essa visão de Paulo é ter a melhor visão. Aquela outra visão não é muito boa. Não, não é isso, porque Paulo está dizendo: eu tenho certeza, eu estou certo. Portanto, não há nada mais importante para nós do que ser absolutamente claro sobre essas coisas. Paulo, como vimos, tem um maravilhoso conforto, que é capaz de mantê-lo assim, no estado em que essa carta transpira de gozo, de alegria em Deus, e encorajamento, mesmo na cadeia, e oferecer esse encorajamento, essa alegria, esse conforto nessa carta. Mas essa carta dos Filipenses não vai dar nada para nós, nada, absolutamente nada, não vai significar nada para nós, a menos que concordemos com essa afirmação, não é? De que nós estamos certos de que aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Porque se isso não for verdade, então nada mais será verdade em Filipenses. Mas não só em Filipenses, em todo o Novo Testamento, são tudo boa intenção que não vai dar em nada. Porque se Deus, se esse verso 6 não é verdade, então tudo que Paulo vai falar é só um otimismo. Quem sabe vai acontecer dessa forma. Mas se isso for verdade, então tudo que Paulo falar em Filipenses é verdade. Em Romanos, em Coríntios, em Efésios, não pode ser construído sem um alicerce. O que Paulo vai dizer que é a vida cristã verdadeira, o que ele vai falar sobre alegria, sobre paz, sobre Cristo, não pode ser construído sem um alicerce. E aqui nós temos o alicerce. Qualquer coisa que você chame de evangelho e que você construa sem esse alicerce, é óbvio, desabar. Em outras palavras, nesse verso o apóstolo descreve novamente a natureza do cristão. O que é um cristão? E também descreve a própria essência do processo de salvação. Não é uma visão do processo de salvação. Ele descreve a essência do processo de salvação.
e faz assim, diz que o cristão é alguém em quem se faz uma boa obra. Portanto, devemos considerar algo do que o apóstolo nos diz aqui sobre esse bom trabalho. E a questão se divide naturalmente assim. Em primeiro lugar, está o autor da obra. Estou convencido, estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vocês, a levará até o final, ou terminará até o dia de Jesus Cristo. Agora, quem? Sobre quem ele está falando? Quem é que começou essa boa obra nos membros da igreja de Filipos? Bem, é claro, apenas uma resposta para a pergunta. Ele está falando sobre Deus. Dizer que Deus é que começa isso não é uma questão de uma visão. Da minha visão, da sua visão, da visão daquele, a visão daquele outro é diferente, a visão daquele lá é um pouco diferente, mas essa aqui é melhor, aquela é pior, não é uma questão disso. Ele está dizendo que Deus começa, e só isso é a verdade. Qualquer coisa que nós falarmos diferente, se nós falarmos o homem começa a boa obra, já não estamos nós falando sobre o Evangelho. Não é que nós estamos tendo uma interpretação um pouco pior. Nós não estamos mais no Evangelho que Paulo está pregando. Porque o Evangelho bíblico diz que Deus começou isso. Então, apenas essa resposta. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra, quem? Deus. É a única resposta. Não é uma visão, não é uma interpretação. É o que Paulo está dizendo ser a verdade. Ou seja, as páginas da Bíblia, o próprio Deus. Acho que ajuda a olhar para isso negativamente. Paulo não se refere ao bom trabalho, é óbvio, que ele fez em Filipos. Aquele que começou a boa obra, quem começou a boa obra em Filipos? Fui eu, porque fui eu que fui pregar aí. Ele não está falando sobre isso, não é? A gente pode se lembrar de como Paulo cruzou a Macedônia. Nós podemos nos lembrar que ele não ia para lá, na verdade ele estava andando há muito tempo e não chegava a lugar algum. E aí Deus ordenou ele para Macedônia, ele foi e ele pregou o evangelho a certas mulheres na margem do rio. E então nós sabemos que Lídia, Deus abriu o coração de Lídia, então ele pregou para outros, e ele expulsou o demônio de uma jovem escrava, então ele foi preso, então ele apanhou até ficar totalmente arrebentado e ser colocado na cadeia. E nós sabemos como ele e Silas cantaram à meia-noite na cadeia, como houve um terremoto, como por causa de todos esses eventos o carcereiro se converteu. Foi um grande trabalho evangelizador. Ele estabeleceu uma igreja ali e nutriu. No entanto, quando ele escreve essa carta, ele não está se referindo de forma alguma ao trabalho que ele fez. Quando ele está escrevendo essa carta, ele não está falando, aquele que começou a boa obra, que fui eu vou terminar ela até o dia do Senhor. Ridículo, não é? Não tinha sido ele que fez isso, tinha sido obra de Deus. Claro, esse sempre é o mesmo método do apóstolo Paulo. Há uma declaração muito interessante no final de Atos 14, onde somos informados do retorno de Paulo e Barnabé à igreja de Antioquia, que era a igreja que enviava eles após sua primeira viagem missionária. E a gente é informado que eles se uniram à igreja na volta e contaram a eles as coisas que haviam acontecido. E é-nos dito que eles reuniram a igreja e disseram assim, eles contaram à igreja as grandes coisas que Deus fizera. Você vê Atos 14, 27. Ele não diz as grandes coisas que eu e Barnabé fizemos. Nós fizemos tantas coisas. Não. Eles se reuniram à igreja para contar as grandes coisas que Deus fez. Que Deus fez. Quem começou as coisas na vida das pessoas em Filipos não foi Paulo. Quem começou aquilo que aconteceu em Filipos, em todos os lugares, e em cada um daqueles que compõem a igreja de Cristo, não foi Paulo ou algum homem.
Ou deixe-me expressar com outra negação. Paulo não diz que os filipenses começaram algo neles mesmos. A origem da igreja não é como uma organização. Às vezes os homens se reúnem e dizem, as coisas precisam mudar em Campo Grande, precisa mudar no Rio de Janeiro, no Brasil, precisa mudar, enfim, e o mundo está cheio deles, e a igreja cristã também, e as pessoas estão sempre criando novas organizações. A gente, para economizar, chamou de ONGs, organizações não governamentais. Por quê? Porque tem um monte de organizações governamentais, todas elas estão querendo mudar o mundo de alguma forma, estão querendo fazer alguma coisa, e o mundo continua sempre o que é. Tem milhares de ONGs só para proteger a floresta amazônica. A única coisa que essas organizações conseguem é ajuntar muito dinheiro, porque é uma coisa engraçada esse negócio de ONG, que é uma organização não governamental, mas tudo que elas querem é dinheiro do governo, ou a consciência de milionários que dão dinheiro para essas coisas para pensar, eu ajudei a preservar a Amazônia, mesmo que aquele dinheiro, é óbvio, nunca chegue por que precisaria de milhares de ONGs para proteger uma floresta, se uma ou duas funcionassem, com tanto dinheiro que é derramado? Não funciona. Mas os homens adoram organização, se organizar com propósitos. Eles se reúnem, constituem a organização, estabelecem suas metas, seu alvo, suas regras e regulamentos, o que vão fazer. Mas Paulo não diz que os filipenses começaram uma igreja em Filipos. Era nada mais do que a obra do próprio Deus. E essa, você vê, não é uma questão de interpretação. Essa é uma boa visão, pastor. Tem outras, mas essa é uma boa. Não, isso é o que a Bíblia diz, que Deus começou. Se alguém, como eu disse, falar que acredita no Evangelho, em que o homem começa alguma coisa, não é mais o Evangelho que ele está dizendo. Não é que aquela é uma visão um pouco pior, é uma visão oposta ao que a Bíblia diz. Agora, a Bíblia não debate isso. Felizmente, nós frequentemente fazemos. A Bíblia afirma isso. A Bíblia não abre uma possibilidade. Olha, não é uma boa possibilidade Deus ter começado as coisas, Deus ter começado a obra. Não é uma boa possibilidade Deus terminar a obra. A Bíblia não faz isso, ela não abre um debate conosco. Ela não pergunta a nossa opinião sobre como o plano de salvação é. A Bíblia afirma. A Bíblia simplesmente nos diz que a salvação como um todo é obra de Deus. Deus começa a salvação, Deus termina a salvação. Mesmo que eu dissesse, olha, Deus começa, mas o homem tem que terminar. Eu estou pregando outro evangelho, porque a Bíblia não diz isso. Ela afirma que é certo que o Deus que começa, termina. Não existe uma interpretação melhor ou pior, isso é uma afirmação bíblica. E isso não está aberto aos nossos debates. A Bíblia nos diz que o homem, em seu estado pecaminoso, odeia Deus. A Bíblia não abre debate sobre isso. Ela afirma que o homem natural odeia Deus. E nós somos prova, porque nós nascemos nesse mundo e ninguém nos ensinou a pecar e amar o pecado. Nós amávamos mesmo. E a não ser que Deus nos tire disso, nós vamos amar até a morte. Isso não é um debate. É uma afirmação bíblica. A mente do homem natural é inimizade contra Deus. E não pode fazer a vontade de Deus, não pode desejar Deus, não pode. O homem em seu estado pecaminoso é contra Deus, não deseja Deus e nunca se voltaria para Deus. São afirmações bíblicas. Se alguém afirmar outra coisa, está afirmando algo contrário à Bíblia. Não é que a interpretação dessa pessoa está um pouco defeituosa, ela está dizendo que a Bíblia não é verdadeira. Jamais haveria igreja, jamais haveria salvação. Você vê como essa afirmação então é essencial. Porque se isso não é verdade, se isso é verdade, jamais haveria igreja, se Deus não tivesse começado a agir. Aquele que começou a boa obra em você, tudo é devido a Deus. Agora, quem diz o contrário, está falando sobre a mesma salvação. Alguém que diz que Deus não foi Deus que começou, quem começou foi o homem.
Ou alguém que diz, não, Deus deu uma ajuda, mas ele não começou. Está fazendo uma afirmação do Evangelho? Não está fazendo. A melhor maneira de interpretar é dizer que é Deus? Não, essa não é a melhor maneira de interpretar, é o que o texto está dizendo. A melhor maneira de interpretar a Bíblia é dizer que a mente do homem é inimizade contra Deus. Essa não é uma maneira de interpretar, isso é o que a Bíblia diz. A melhor maneira de interpretar, quando Jesus diz que ninguém pode vir a mim, é que as pessoas dificilmente vão a Ele. Essa não é uma maneira de interpretar. Jesus está dizendo que ninguém pode. É uma afirmação. Não é uma questão de interpretação. Paulo estava certo. Ele diz, eu estou certo. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra. Claro, não é surpreendente que Paulo, acima de todos os outros, dissesse isso. Não é? Ele nunca esqueceu o que ele tinha sido antes. Ele se lembrava do que ele havia sido, um blasfemador. Ele odiava a igreja, ele odiava Cristo. A Bíblia diz que ele respirava morte contra a igreja. E a expressão que a Bíblia usa é o respirar de um leão quando está indo devorar a sua presa. É o que Paulo sentia pela igreja. Ele odiava Cristo. E ele sabia perfeitamente que teria continuado odiando Cristo e a igreja até aquele dia, se não fosse o que aconteceu, meio-dia, quando ele estava indo para Damasco. Quando ele viajava na estrada para Damasco com a intenção de perseguir, de arrastar os cristãos. O Senhor apareceu para ele. Paulo nunca decidiu ser um cristão. Nunca pensou nisso. Nunca essa possibilidade passou em sua mente. Nunca pensou em buscar a Cristo, em aceitar Jesus. Ele não começou uma obra nele, foi Deus quem fez isso nele. Portanto, Paulo sempre encaminhou a obra para o seu autor, Deus. Além disso, Paulo não apenas nos diz que esta obra é obra de Deus, mas que é obra de Deus do começo ao fim. Aquele que começou a boa obra em você, a completará. Eu estou convencido, ele diz, eu estou certo. Ele não diz, essa é a melhor visão, tomara que seja assim. Ele não diz isso. Ele diz, não só que Deus começa essa obra, aqui em Filipenses 1,6 ele diz, Deus faz isso do início ao fim. Nunca é alguém a não ser Deus. Ele começa, ele completa, até o dia de Cristo. Ele continuará até que ele tenha completado e aperfeiçoado, até a consumação final. É o que ele está dizendo. Deus não se limita a começar a obra e depois dizer, vai lá, agora é a sua vez, fiz uma parte importante. Tem gente que diz que nem Deus começou a obra, quem começou foi o homem. E alguém vai dizer, não, essa é uma visão um pouco diferente do Evangelho. Não é uma visão diferente, isso não é o Evangelho. Não é o que a Bíblia diz. Não é uma questão para debate. Ele nos orienta, dirige, administra nossas circunstâncias, nos preparando momento a momento. Ele dirige todas as coisas na vida, até a consumação final. Ele dirigiu onde Josemar nasceu, os pais de Josemar, o bairro que ele nasceu, todas as coisas até o momento que ele me chamou, e vai fazer isso até o fim. Ele determinou quem seriam os pais de Paulo, onde Paulo nasceria, como ele seria educado, o que ele se tornaria, até o dia que ele chamasse Paulo em Damasco, e até a hora que o carrasco decapitou Paulo. Ele dirigiu tudo. E continua. Não é? O conceito da igreja de Paulo é que é um lugar onde Deus está trabalhando no coração de homens e mulheres, e isso é básico, você vê. É fundamental e não circunstancial, não periférico. Ele começou a salvação. Então você não pode tirar isso e dizer que ainda há salvação, ou dizer que isso não é essencial, porque se o que começou a salvação é tirado, não existe mais salvação. O cristianismo é o resultado da ação e da atividade de Deus, é o que Paulo está dizendo. Não é a ideia do homem, não é uma teoria do homem, não se trata de uma aspiração moral, Deus colocou uma aspiração para a gente fazer algo, não se trata de nada que o homem possa fazer, ele é Deus desde o início até o fim na salvação, é isso, é uma afirmação.
é uma afirmação direta, não é? A Ele toda a glória eternamente, amém. Por isso Paulo gosta desse fecho de doxologia, e esse é o grande lema da reforma protestante. É claro, a Bíblia nos mostra que as três pessoas da Santíssima Trindade estão envolvidas nesse incrível trabalho. Deus Pai começa tudo, esse é o plano eterno de Deus. Deus Filho torna tudo isso realidade ao comprar pelo preço de si mesmo todas as bênçãos para todos aqueles que o Pai deu a Ele, e o Espírito Santo aplica e faz com que toda a obra do Filho seja aplicada eficazmente em todas as nossas almas. Aquele que começou a boa obra em vocês, Deus, o bendito Deus Trino, o autor desta obra. Mas deixe-me voltar ao segundo princípio, a natureza do trabalho. Eu acho que a chave, uma chave para entender isso é a preposição em. Ele não diz, aquele que começou a boa obra entre vocês. Colocou uma vontade de vocês fazerem algo, e vocês se juntaram, e vocês começaram a fazer as coisas, e vocês fizeram as coisas. Ele começou uma obra entre vocês. Não, não é isso que ele diz. Aquele que começou a boa obra em vocês, em mim. Agora, novamente, isso é essencial e vital. O que Paulo está falando aqui é o que o Novo Testamento descreve em outros lugares como novo nascimento, como nova criação, como regeneração. Nós já estamos familiarizados com esses termos. O que acontece ao cristão não é uma mera reforma ou melhoria superficial. Não é? O Evangelho não se limita a transformar o homem e torná-lo um pouco melhor, um pouco interessado em Deus, um pouco interessado em Cristo, um pouco interessado em coisas espirituais, um pouco interessado na Bíblia. Não se trata de uma reforma moral, não se trata de uma inspiração. Agora eu estou mais inspirado a ser uma pessoa mais espiritual, a olhar um pouco para a Bíblia. Não é uma inspiração ou um aprimoramento, não é uma melhora no sentido cultural. Não, é uma obra vital que Deus realiza na alma, naquela parte imaterial do ser humano, onde o pecado habitava e reinava, na essência e no coração da vida, da existência do homem. Agora, é claro, essa é a própria essência do Evangelho cristão. Tire isso e você não tem mais o Evangelho como ele está nas Escrituras. Não é que você vai ter um Evangelho danificado, você não tem um Evangelho. Um evangelho que o homem começa, que o homem termina, um evangelho que é uma reforma, que é algo que o homem mesmo em seus pecados resolve fazer lá, por que razão o pecado reinando no coração ia para essa direção. Então a definição favorita de cristianismo, por exemplo, de Spurgeon, foi do escocês Henry Scougal. Eu estava mencionando Spurgeon no início. Scougal é um puritano, nasceu em 1650 e morreu em 1678, e, enfim, ele produziu uma obra pungente. Ele foi pastor e professor, e a obra mais famosa dele, A Vida de Deus na Alma do Homem, uma obra em que ele explica o que Deus faz de fato no coração, no homem, que o coloca em seu reino. E essa obra inspirou não só pessoas como Spurgeon, mas como George Whitefield, e, enfim, tantas pessoas que vieram depois, já que ele morreu em 1678, e mostra uma percepção. Quando você lê a obra de Scougal, é incrível, porque mostra uma profunda percepção de tudo que Deus faz no homem, e é pungente. E ele morreu antes de fazer 28 anos de idade. A obra dele é profunda e incrível, e ele morreu com 27 anos e pouco, de tuberculose, em 13 de junho de 1678. Então é incrível quando você lê a obra e pensar que quem escreveu aquilo morreu com 27 anos e alguns meses de idade.
Então é uma obra que influenciou pessoas que nós achamos que foram usadas grandemente por Deus, foram tremendamente influenciados pela obra de alguém, não é, que morreu com 27 anos e pouco de idade, um pastor escocês, e a obra principal dele é isso, a vida de Deus na alma do homem. Então, a vida de Deus, como Deus a coloca sobrenaturalmente na alma, no coração. Se o Novo Testamento for verdadeiro, então o cristianismo é a mudança mais profunda e vital que uma pessoa vai conhecer, ou pode conhecer na sua existência. Essa não é uma interpretação, isso é o que a Bíblia diz a respeito daquilo que Deus faz. Então, me deixe resumir, a primeira coisa que Deus faz é nos despertar para a realidade do nosso estado e da nossa situação, totalmente desesperadora e sem esperança, não é? Em nós mesmos. Se alguém acha que ainda há alguma esperança no ser humano de ele mesmo fazer algo sobre ele mesmo, ele não está naquilo que o Espírito Santo faz. Deus, o Espírito Santo, age sobre nós e nos faz ver como somos culpados diante de Deus, como estamos perdidos, como o nosso melhor não passa de trapos imundos diante dos seus olhos, e nos faz ver que não temos vida, e que não conhecemos Deus, e que não o amamos, e que a vida inteira, na verdade, o odiamos, e que sempre desejamos ser o Deus das nossas vidas, o capitão da nossa alma, como diz o famoso poema. E o Espírito Santo nos faz ver que até o nosso interesse por Deus, como homens naturais, é um interesse pecaminoso, é um interesse que expressa o nosso pecado e não nada bom em nós, porque o consideramos nominalmente. E não hesitamos em criticar Deus, porque não é real para nós. É óbvio que um ser humano pode ter uma opinião contrária de Deus, olhar o que Deus diz e falar assim, eu não concordo, Deus não pode ser assim. É óbvio que essa pessoa não tem uma visão verdadeira de Deus, porque se essa pessoa visse Deus como algo real, ele nem ia levantar a sua opinião em relação a Deus. As pessoas só discutem com a Bíblia porque elas não acreditam de fato, porque se as pessoas acreditassem que o Deus eterno falou aquilo, já teria acabado toda a discussão. O Espírito Santo nos desperta para a nossa necessidade, e então uma nova vida vem sobre nós. Nós começamos a ver como realmente somos, e isso por sua vez nos leva a um estado de arrependimento verdadeiro, e tristeza, e contrição por nossos pecados. Então o Espírito Santo cria em nós um desejo por Deus, um desejo por um tipo de vida que é exatamente o oposto daquilo que nós vivíamos como o nosso meio natural. De repente nós compreendemos que temos vivido uma vida totalmente pequena e totalmente egocêntrica, longe de Deus, vivemos sem Deus no mundo, separados de Deus, e nós vemos o perigo de tudo isso, vemos a terrível realidade de ser uma criatura que o tempo inteiro se moveu, respirou, existiu em Deus, mas respirava ódio contra Deus, como Paulo respirava ódio contra Cristo e a igreja, e começamos a ansiar pelo conhecimento de Deus. Desejamos ser libertos do pecado, que agora vemos claramente em nós como uma algema, como uma escravidão, como uma prisão. Tentamos e descobrimos que não há nada em nós que possa nos levar de fato a Deus. Então o Espírito Santo faz aquela obra abençoada de revelar Cristo a nós em toda a sua perfeição. Abre os nossos olhos para a glória do Evangelho de Jesus Cristo, para a glória de Deus na face de Cristo. Ele abre nossos olhos repentinamente para o verdadeiro significado de Cristo e da cruz, de tal maneira que nada mais importa, e nós não vamos nos gloriar em mais nada, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo diz, cruz na qual o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo, e mostra o trabalho objetivo que foi feito na cruz, o trabalho perfeito, como ele comprou todas as bênçãos espirituais, como ele pagou toda a dívida, como todas as coisas foram feitas por ele mesmo na salvação. Faz-nos compreender que não é algo teórico, mas algo transcendental para nós, verdadeiro, real, não é? Então ele faz algo que em certo sentido ainda é mais maravilhoso: perdoa todos os nossos pecados, cria uma nova vida em nós e nos dá uma consciência de que nós somos uma nova criatura e que temos uma nova natureza,
que clama por Deus de fato, e faz olhar para nós próprios e nos perguntar: eu ainda sou a mesma pessoa? Como disse Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, em Gálatas 2:20. E nós tomamos consciência da evidência de um novo ser, de uma nova natureza dentro de nós, e nós não gostamos mais das coisas que gostávamos antes, e nós começamos a amar coisas que para a gente seria um tédio e uma chatice antes. Começamos a nos gloriar, não naquilo que o mundo inteiro se glorie, mas nos gloriamos na cruz. E começamos a amar a palavra de Deus. Nós, que estávamos e nascemos entre aqueles que a Bíblia diz: não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, nenhum sequer, todos se tornaram inúteis. Mas agora nós começamos a amar a palavra de Deus, a oração começa a ser parte dos anseios da nossa alma. O Espírito Santo está fazendo tudo isso. Do início ao fim, Ele está nos criando novamente, de acordo com o padrão de Cristo, está nos levando a desejar, a andar nele, não só a consciência que estamos aqui, mas andar em Cristo, andar no Espírito, ou seja, as nossas atitudes começam a expressar isso, e em seguida Ele aperfeiçoa esse novo homem por meio da sua palavra, e Ele vai dirigindo a nossa vida, as pessoas que interagem conosco, as nossas circunstâncias, como Paulo preso, por exemplo, e muitas das vezes nós sequer podemos entender todas as coisas que Ele está dirigindo para nos levar aos propósitos determinados, e Ele nos dá forma, limando as nossas arestas, cinzelando aquelas pontas. Este é o conceito de Paulo sobre o que significa ser cristão, um membro da igreja de Cristo. Essa não é uma das visões do que é ser cristão, isso é o que é ser cristão. Essa é a obra que Deus faz. Ele usa uma analogia extremamente estranha em 1 Coríntios 4, que ele diz que nós somos o teatro de Deus. Você vê, quem está agindo no teatro não é o teatro, não é? Quem está agindo é alguém que está no teatro agindo. Ele diz: nós somos o teatro de Deus, onde Deus age e mostra a sua glória, mostra a glória da sua graça. Deus está agindo, nós somos o teatro, nós somos o palco onde Deus está mostrando isso. É o lugar onde Deus age e faz certas coisas. E ele faz outra analogia: a igreja é a oficina de Deus, os cristãos são os artigos que estão sendo moldados pelas mãos dele, nessa oficina. Ele está trabalhando em nós, não acontece de uma vez por todas, né? Nós nascemos de novo, isso aconteceu de uma vez por todas, nós fomos justificados uma vez por todas, nós nascemos e somos uma nova criatura, mas Ele continua agora trabalhando em nós, Deus continua a sua obra em nós, e tudo que acontece faz parte desse grande processo. Podemos ficar desapontados ou perder nosso dinheiro, ao perder nossa saúde, algumas coisas começarem a andar tudo errado, a ser preso, como Paulo, né? Podemos não ver tudo a cada instante, mas um dia compreenderemos perfeitamente. Nem Paulo entendia tudo. Por que ele queria pregar na Espanha, mas acabou preso em Roma? Porque Deus quis. Mas um dia nós vamos olhar e ver o processo que Deus está fazendo e fez, continuando a obra que Ele começou um dia em nós, se Ele começou, até o fim. Agora, querido, ser cristão nada mais é do que isso. Essa não é uma das possibilidades. Essa é a descrição do que é um cristão. É a descrição da Bíblia. A Bíblia não bota essas coisas para o nosso debate. Ela não abre um debate conosco. A Bíblia afirma. É por isso que esse verso, por exemplo, ele diz: eu estou certo de que quem começou vai terminar. É estar ciente do fato do que está acontecendo. Se você tem consciência de estar sendo manipulado pelas mãos de Deus, de ser tratado, de ser trazido à existência,
Isso é ser cristão, é Deus, Ele está fazendo algo comigo, algo nas fontes da minha vida. Eu não entendo tudo que Deus está fazendo, mas eu sou extremamente grato a Ele, embora não consiga entender ponto a ponto em como Ele está agindo em todas as coisas. Em outras palavras, a boa obra é aquela obra poderosa de Deus por meio do Espírito Santo, onde a vida, morte e ressurreição de Cristo se tornam reais para nós, e são aplicadas a nós, e se aplicam a nós, e nós somos criados de novo à sua imagem, um novo homem, uma nova criatura. Essa é a boa obra que Ele começou e que Ele vai terminar. Então chegamos ao terceiro princípio. Vimos que é a obra de Deus e que é uma boa obra. Agora, qual é o propósito da obra? Paulo dá a resposta: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês a levará a cabo, ou a terminará até o dia de Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo. O propósito de tudo é Cristo, é o dia de Cristo, é o dia que vai revelar tudo o que Cristo é para toda a criação. Podemos ver que Paulo não diz que Ele está nos preparando para o dia da nossa morte. Não é isso. Ele vai terminar até o dia da morte de vocês. Não, ele não está dizendo isso. Ele está nos preparando para o grande dia que todos nós, se estamos em Cristo, esperamos. O dia de Jesus Cristo. Em certo sentido, esta é uma das coisas mais incríveis e extraordinárias da Bíblia. É por causa do seu conceito claro desse dia de Jesus Cristo que Paulo pode fazer todas essas coisas, que pode suportar todas essas coisas, que pode considerar tudo leve e momentâneo, tudo sem importância. Então, que dia é esse? É o dia da grande consumação. É o dia em que todas as coisas vão revelar perfeitamente Cristo, e Cristo vai colocar tudo de volta aos pés do Pai. É a concretização de todo o propósito de Deus. Deixe-me explicar dessa maneira. No momento em que o homem pecou, Deus tinha decretado todas as coisas antes da fundação do mundo, na eternidade. Mas no tempo, no dia que o homem pecou, Deus começou esse processo. Você se lembra da promessa que Ele fez a respeito da semente da mulher? Então, Ele estava começando a executar no tempo o propósito pelo qual o mundo foi criado. O Cordeiro que foi morto e que vai ser adorado pelas suas belezas múltiplas, mostrada na redenção de pecadores miseráveis como nós, na glória da graça de Deus sendo cantada para todos sempre. Então, Deus começou a executar, Ele continuou aquele trabalho, e Ele apontou em determinado momento para um único homem no mundo chamado Abraão, e fez dele uma nação. E em toda a Bíblia nós vemos como esse trabalho continua. Impérios se levantaram, impérios caíram, a história foi se desenvolvendo, e Deus estava em todos esses detalhes. Desde o início até pensar um único homem chamado Abraão, separar para si um povo do qual o seu filho viria ao mundo, tudo. A que isso leva? Bem, o objetivo final é que esse mundo que foi amaldiçoado por causa do pecado do homem seja restaurado completamente. Em 2 Pedro 3,13 diz: novos céus e uma nova terra, na qual habita a justiça. Mas tudo isso fluindo dos méritos infinitos de Cristo. O homem tendo agora muito mais do que Adão jamais sonhou ver, conhecer. E o Filho de Deus, então, retornará para a sua glória ser contemplada todas as criaturas, e para eternamente estar no lugar em que, sendo contemplado pelas suas belezas perfeitas e que vão se ampliando diante de nós, como sempre esteve perfeito diante do Pai. Esse é o dia do Senhor, os espíritos dos justos tornados perfeitos. Hebreus 12, 23 diz: receberão
seus corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo hoje, e habitarão naquela nova terra, sob o novo céu, com Cristo para todo sempre. Então, é o dia glorioso da liberdade final. A criação inteira geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a redenção final que está chegando. O que Paulo diz aos membros da igreja em Filipos, nesse ponto, é que tudo está bem, apesar dele estar preso, e todas essas coisas, porque Deus está trabalhando neles e em Paulo, e que todos nos quais Deus começou atingirão a perfeição absoluta naquele dia, com novos corpos perfeitos, refletindo perfeitamente a glória de Cristo. Não importa o que esteja acontecendo comigo, Paulo está dizendo aqui na cadeia, não importa o que possa estar acontecendo com vocês, tudo está indo bem, porque Deus continua com a obra que Ele começou em nós, e até o dia em que Cristo será mostrado em sua glória infinita para toda a criação, e todos nós que somos parte daquilo que Ele fez, estivermos junto com eles, na mais absoluta perfeição, Deus vai continuar até terminar. Então você vai entrar na herança, eu vou entrar na herança, cada um daqueles que o Pai deu ao Filho vão entrar na herança, está tudo bem. Nós, ele diz em outra carta, não atentamos para o que vemos, eu não atento para as cadeias no meu braço, o fato de eu não poder estar pregando livre, e de vocês estarem aí, não, nós não estamos olhando para isso, nós sabemos que aquele que começou vai terminar até o dia de Jesus Cristo, você estará preparado para isso, e não vai perder nada, nós não estamos perdendo nada, eu não estou perdendo nada na cadeia, a igreja não está perdendo, vocês não estão perdendo, não há nada acontecendo que vai, de alguma maneira, tirar nenhum de nós dos trilhos. Esse é o fim e o propósito desta grande obra que Deus iniciou, e que Ele continua na igreja de Filipos, e querido, isso é para mim o maior conforto deste mundo. Se somos cristãos, Deus certamente está nos preparando para aquilo, para aquele dia. O mundo pode nos roubar muito, e muito nos negar, mas o mundo não pode tocar em nada que é a nossa herança. É por isso que Pedro diz que ela é imperecível, incontaminada e imortal. Não há nada que o mundo faça que sequer arranhe a nossa herança, porque Deus que começou isso vai terminar até o dia de Jesus Cristo. Essas são as coisas, não são coisas que ladrões podem roubar, que a traça pode comer, que governos podem tirar de nós, que a cadeia pode tirar de nós, que as aflições podem tirar de nós, estão seguras nas mãos de Deus, fora do alcance do homem, fora do alcance de Satanás, fora de todos os esforços e maquinações que possam ser contra o propósito de Deus. Se você é cristão, está sendo preparado para aquele dia. Ser cristão é Deus ter começado algo que vai terminar naquele dia. Deixe-me dizer algo sobre a certeza desse trabalho. Você vê, não é um tema para debates. Quem começou, quem vai terminar e onde é que termina. Não há dúvida sobre isso. Paulo diz, eu estou convencido, estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês, a levará a cabo até o dia de Jesus Cristo. A minha garantia não é outra senão a natureza do próprio Deus, na santidade, na justiça e no poder de Deus. Deus nunca começa uma obra e a deixa incompleta. É óbvio, eu acredito que cristãos, nominais, que começaram a boa obra, eu acredito que eles vão se perder mesmo, acredito. Deus nunca começa algo e deixa pelo meio. Seria uma contradição com a natureza de Deus.
Deus não é como um homem. Nós começamos um monte de coisas e nós não continuamos. Começamos na academia, começamos a estudar um instrumento, começamos a fazer não sei o quê, começamos a fazer outra coisa, começamos um projeto de música, começamos tudo isso, mas daqui a pouco a gente está, não consegui, eu cansei, estava pensando nisso, eu achei que ia ser bom, mas estou achando ruim. Na verdade eu achei que ia ser mais fácil, mas está muito difícil. Todas essas coisas são ridículas quando você pensa em Deus. Há coisas que nos emocionam muito, mas 2 semanas depois já não está mais emocionando muito, não é? 3 semanas depois aquilo já não causa nenhuma emoção em nós, nós já queremos mudar. E nos propomos a fazer algo e começamos a fazer, mas não damos continuidade. Graças a Deus, a minha esperança naquele dia de Jesus Cristo e na sua glória não reside na minha própria força de vontade. E em nada que eu comecei, várias coisas que Josemar começou, não foram longe. Graças a Deus, a minha esperança naquele dia de Jesus Cristo não está baseada na minha força de vontade, nem no meu próprio desejo ou compreensão de tudo que acontece durante o processo. Eu descanso no fato de que eu nunca teria começado essa obra. Essa é a afirmação bíblica. E é óbvio, eu nunca teria começado, que dirá dado continuidade a ela, até a eternidade. Como Paulo diz a Timóteo, o fundamento de Deus permanece firme. Se Deus colocou algo, se Deus colocou um fundamento, ele nunca é abalado. 2 Timóteo 2,19. E quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Deus lançou essa pedra angular certa e segura, colocou homens nele. Em Cristo ele começou a fazer essas coisas. Em Cristo nos amou. Em Cristo ele começou. Temos 2 explicações para isso. A primeira é que 2 Timóteo 2,19 diz: o Senhor conhece os seus. Onde diz que o fundamento permanece, ele diz: ele conhece os seus. Deus conhece exatamente todos aqueles que ele conheceu na eternidade, não é? Ele conhece os seus, ele conhece aqueles que ele deu ao seu filho, ele conhece aqueles em quem ele começou uma boa obra. Em segundo lugar, este versículo em Filipenses, que nos assegura que quando Deus começa uma obra na alma, a vida de Deus na alma do homem, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Por outro lado, falando aos Romanos, Paulo menciona este argumento lógico. Ele diz assim em Romanos 5,10: porque se sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está dizendo? Se Cristo morreu por você, quando você o odiava, quando ele me odiava, Paulo diz, o que faria ele desistir? Se ele experimentou a ira infinita no meu lugar, o que pode ser pior que a ira infinita que faria ele desistir? Se ele tivesse que não ir em frente, era essa barreira final, a ira infinita do Pai. Mas se ele foi, o que mais? Paulo está dizendo, se quando você era inimigo, ele experimentou a ira infinita de Deus no seu lugar, quanto mais então ele irá mantê-lo agora que ele botou a sua vida em você, a sua vida imortal. Deus vai terminar a obra por amor a Cristo, porque tudo que ele fez foi por causa daquele dia de Jesus Cristo. Tudo que ele fez é por causa de Cristo. É uma lógica avassaladora. Portanto, vamos terminar com uma aplicação prática. Acho que todos concordamos que a questão vital para todos nós é saber com certeza se esse trabalho está ocorrendo em nós. Se Deus começou uma boa obra em nós. Deus começou essa boa obra em mim, sei que Deus vai continuar até terminar a boa obra que ele começa, até o dia de Jesus Cristo. Em certo sentido, Paulo nos dá aqui a resposta nesse texto, quando agradece a Deus pela comunhão no evangelho daqueles filipenses. O que significa? Isso significa que eles estavam interessados nessas coisas, nas mesmas coisas que Paulo estava. Paulo não diz, olha, não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu dê continuidade e termine aquilo que Deus me chamou para testemunhar
do Evangelho de Cristo, é a coisa mais preciosa. Ou ele não disse, perdi todas as coisas por amor a Cristo, e considerá-las todas lixo, esterco, para ganhar mais de Cristo. Cristo é a nossa vida. Não importa se eu vou morrer ou viver, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. O que eu quero é glorificar a Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Essas pessoas em Filipos estavam dispostas a se reunir na igreja sobre essas verdades, contra todos os perigos. Não era perigo de talvez pegar uma doença, era perigo de serem torturados, jogados na cadeia como Paulo, dado aos leões. Mas eles se reuniam, eles estavam tão interessados nessas verdades, eles estavam tão interessados em juntos adorar a Cristo. O fato é, a gente sabe que não haveria mártires, se cada um fosse só cristão dentro da sua casa, e fosse trabalhar, e voltasse para casa, Cristo está no meu coração, não existiria mártires, Paulo não estaria na cadeia. Mas Paulo está dizendo, essa obra que Deus começou em nós, ela não pode ser sufocada. Eles eram cidadãos romanos, eram pessoas daquela cultura, mas aquela cultura não moldava eles mais. Quando eles viram isso, eles perceberam que isso era a coisa mais importante. Então eles se encontraram e trabalharam pelo Evangelho juntos em Filipos. Essa era a sua comunhão no Evangelho. Para um membro daquela igreja, Cristo era a coisa mais importante, o Evangelho também, para o outro também, para o outro também. Um era escravo, um era livre, mas todos eles tinham uma coisa em comum. Era aquilo que Deus começou. Esse era um sinal muito bom. Se essas verdades são o seu maior interesse e prioridade, se Deus é real para você de tal maneira que você não fica debatendo o que Ele diz, não fica dando sua opinião para Ele. Deus diz, eu comecei a boa obra, você, é verdade, graças a Deus, pela sua misericórdia infinita. Você não vem com a sua ideia para Deus, porque é óbvio que, imagina, se uma pessoa poderosa, uma rainha, chega perto de você e fala umas coisas, e você diz, discordo totalmente de você. Você não faz isso, porque você sabe que aquela pessoa é importante. Agora, se você realmente tem uma visão de quem Deus é, e teve uma visão da sua glória em Cristo, você não fica discutindo com Deus. É por isso que Paulo respondeu àquela pessoa, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Está na cara que essa pessoa não acredita em Deus, ela não estava discutindo com Ele. Ninguém discute com Deus, eu já falei aqui, a gente normalmente, se alguma coisa poderosa se transformasse no homem, você ficaria cheio de temor. Se amanhã você saísse na rua e um cara assim, descesse assim e falasse assim, aquele ali é o sol se transformou num homem, todo aquele poder que você viu lá no sol, durante esses milhões de anos, então, está tudo ali, esse cara é o sol. Nem sei se eu falo com ele alguma coisa, se eu saio correndo, se eu fico perto, o cara é o sol, imagina se ele ficar aborrecido comigo. Eu não vou discutir com o sol. Como é que eu vou dar minha opinião para o sol? O sol está lá há milhões de anos vendo tudo, né, que está acontecendo, agora o cara está aqui, aquele poder atômico imenso, está tudo nesse cara aqui, o que ele pode fazer? Pode me transformar em pó. Agora, imagine se as pessoas acreditassem que o Deus que criou o universo inteiro está falando com ele, quem discutiria com Deus? É por isso que Paulo diz, isso é ridículo, quem és tu, homem, para discutir com Deus? No versículo 7, Paulo diz, como é certo que eu sinta isso por todos vós, porque vos tenho no meu coração, e nas minhas prisões, e na defesa e confirmação do Evangelho, todos vocês são participantes comigo nesta graça. Em todas essas coisas que eu experimento, a graça fez em vocês. Então, vocês participam comigo nas minhas prisões, e na defesa, e na confirmação do Evangelho. Todos vocês são participantes comigo nisso, nesse amor ao Evangelho, na confirmação e na defesa. O que está dizendo o seguinte? Significa que sempre que você ouve alguém ridicularizar este Evangelho, Paulo está dizendo para eles e para nós, se você ouve alguém falar indignamente de Cristo, você defende o seu nome. Você não vai para a sua casa, vai para debaixo da cama.
O nome de Cristo é a coisa mais preciosa para vocês. Eu sei disso, porque eu sei que vocês participam da mesma graça que eu. É por isso que eu sou uma boca no Império Romano, mesmo sabendo que nós somos como um cordeiro levado todo dia ao matadouro quando falamos de Cristo nessa cultura. Mas nós não podemos parar. E eu sei que vocês estão junto comigo na confirmação do Evangelho no Império Romano, porque Deus começou uma boa obra em nós, eu sei disso. Você defende o nome de Cristo. O nome de Cristo é a coisa mais preciosa. Essa é a defesa que ele está falando aqui. Vocês estão junto comigo na defesa do Evangelho. Claro, todos esses pontos merecem um sermão completo e não podemos desenvolvê-los. Estou simplesmente tentando fazer um grande quadro. Se você defende o Evangelho, você pode se alegrar. Se o Evangelho é essa coisa preciosa para você, Paulo diz, então você participa comigo desta graça, porque vocês estão na defesa do Evangelho, na confirmação do Evangelho, na sublimidade do nome de Cristo como a coisa mais preciosa para vocês. E quando Paulo se refere à confirmação do Evangelho, ele está falando sobre a sua pregação. Devemos defendê-lo, devemos pregá-lo, devemos propagá-lo, não importa como a nossa cultura vai reagir, e não importa o custo que isso vai ter. O fato de você achar Cristo mais precioso é uma evidência de que Deus começou essa obra, porque Cristo é a coisa mais preciosa para Ele. Que outros testes? Vários. Não é? Certamente, se você experimenta um ódio crescente ao pecado, significa que Deus começou uma boa obra em você, porque o ser humano nasceu amando o seu pecado, defendendo o seu ego, colocando o homem no centro. E você vê que o Evangelho tira totalmente, por exemplo, esse verso: Deus começou e Deus termina. O homem não gosta disso. Se você tem um desejo crescente de ser conformado àquilo que Cristo é, ao contemplar a glória de Deus na face dele, você tem um sentimento crescente de amor e gratidão por Deus, uma alegria nele, então você está cada vez mais disposto a dizer, como Paulo em 2 Coríntios 9:15, graças a Deus por seu dom inefável, graças a Deus, Ele nos deu Cristo, o que mais nós poderíamos desejar? Ou você diz, como ele diz em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu sou o que sou, não é por nada, não tem nenhuma explicação a não ser a graça de Deus. Se você acha que você é o que é por alguma coisa que não é a graça de Deus, Paulo está dizendo, Deus não começou uma boa obra em você. Pela graça, ou seja, você não atribui nada a não ser a graça de Deus. Esses são testes, são sinais. Se essas coisas são verdadeiras para nós, só uma explicação: nós não somos mais homens naturais, como nós nascemos no mundo, porque o homem natural não deseja nenhuma dessas coisas de verdade. Quem tem esses desejos de fato, os tem porque Deus começou sua obra e vai continuar. Deus nos conceda então que possamos nos unir ao apóstolo Paulo e dizer: estou convencido disso, que aquele que começou a boa obra em vocês a levará ao término até o dia de Jesus Cristo. Isso não é uma visão, você vê, não é uma opinião, isso é uma declaração. Eu estou certo. Deus queira que a gente esteja também. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you